Primeiro, mandar um abraço para o grande amigo Arnaldo, né, que diariamente também compartilha e leva ao cidadão piauiense as informações relacionadas à atuação da segurança pública. Sou um admirador seu, ele sabe disso, né? Já tive a oportunidade, inclusive, de ir ao programa dele algumas vezes. Então, sou seu admirador e agradeço pelas palavras. E respondendo a sua pergunta, Arnaldo, hoje nós já temos uma integração muito forte, uma interação com o próprio Poder Judiciário. Então, eu vou trazer aqui, relacionado às investigações coordenadas pela Polícia Civil por meio do DRACO. Os indivíduos que estão sendo presos pelo departamento, em sua grande maioria, eles permanecem presos, encarcerados. O próprio Poder Judiciário criou recentemente uma vara de organização criminosa que está acelerando esses processos, né, julgamentos desses criminosos com o auxílio do próprio Ministério Público. Mas, infelizmente, nós temos ainda uma legislação brasileira que a gente precisa melhorar em alguns pontos. Então, eu acho que a gente precisa passar por esse processo de aperfeiçoamento e atualização da nossa legislação. Só para você ter uma ideia, hoje, no Código Penal brasileiro, não tem um tipo penal relacionado à facção criminosa. Que, na nossa concepção, facção é totalmente diferente de gangue e organização criminosa. Mas, na legislação brasileira, não há um tipo penal, não há uma previsão para os telespectadores aqui, para os ouvintes internautas. Hoje, na legislação brasileira, no Código lá penal, não tem um item lá, não tem um artigo que diga facção criminosa é isso, a pena é essa. Mas por que não tem ainda esse enquadramento legal, em razão de algumas características que a gente enquadra na lei de organização criminosa. Mas facção é algo muito mais danoso do que uma organização criminosa. Então eu acho que a gente precisa, urgentemente, passar por um processo de atualização na nossa legislação, com uma pena mais rigorosa para esses criminosos que integram essas facções. E outra observação que eu trago é relacionada ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu acho que a gente precisa também aperfeiçoar essa legislação. Aires, o Estatuto da Criança e do Adolescente é da década de 90. Nessa época, não existia nem a facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC. Só existia, estava surgindo o Comando Vermelho. Só para você ter uma ideia, quando essas facções surgiram, elas aliciavam e cooptavam apenas criminosos adultos do sexo masculino. Como elas visualizaram a brecha na legislação, elas começaram a iniciar um processo de aliciamento das mulheres adultas. Só que de 2021 para cá, eles estão aliciando também os adolescentes. E nós não temos essa previsão legal. Então a gente precisa tratar o criminoso, membro de facção criminosa, como um indivíduo que deve permanecer encarcerado dentro das unidades prisionais brasileiras. E nós precisamos urgentemente de uma legislação que mantenha esses criminosos fora do convívio social, sejam eles homens, mulheres adultos e adultas, ou então esses adolescentes. Então, Arnaldo, eu acho que a gente precisa atualizar a nossa legislação nesse quesito, relacionado a esses indivíduos que integram as facções criminosas, sejam maiores ou menores de idade, mas nós temos que dar um tratamento diferenciado, com rigor da nossa legislação e uma demonstração clara